Graça e paz, nação brasileira. Nós estamos começando mais um programa Momento de Reflexão. Momento de Reflexão é um programa onde nós tratamos de diversos assuntos, de diversos temas, sempre sob a luz da Palavra de Deus. Como diz lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, e no versículo de número 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer que todos os temas que nós trazemos aqui, nós colocamos ele sob a luz da palavra, para que verdadeiramente esses temas sejam trabalhados sob a luz da verdade, da palavra de Deus. E nós vamos começar mais um programa no dia de hoje, compartilhando com você e convidando você, para manter um contato conosco através do Twitter, onde você pode acessar dando a sua sugestão de tema, fazendo algumas perguntas, algum questionamento. E você também pode assistir esse programa através da nossa internet, a TV por internet, redervc.com.br, e o nosso canal no YouTube também, Funvic e Rede RVC. E o nosso tema de hoje do programa Momento de Reflexão é salvação. Repetindo, o tema de hoje é salvação. E você sabe o que é salvação? Você tem ideia? Talvez alguns de vocês que estão nos assistindo já conhecem, porque conhecem a palavra de Deus e sabem do que se trata. Mas alguns de vocês que estão assistindo, já ouviram falar, muitas pessoas falam, mas talvez você não sabe realmente o que se passa. E talvez alguns de vocês que estão assistindo, talvez não tenha nem ideia dessa palavra. Se nós trouxermos para o dicionário do mundo natural, nós vamos ver que salvação é tirar uma pessoa de um perigo, seja esse perigo que pode levar ela até a morte. Então, salvar é livrar a pessoa, tirar aquela pessoa de um perigo ou de uma condenação. Que tipo de condenação? Nós podemos fazer um paralelo como uma pessoa que ela comete um delito, uma infração, e ela pode ser pega e condenada. Condenada a quê? Em alguns países, a prisão de morte. Alguns países, a prisão perpétua. Alguns países, a prisão. Essa pessoa estaria condenada. E alguém salvaria essa pessoa, livraria essa pessoa, tiraria ela de ser presa ou livraria ela de uma morte, de uma condenação e assim sucessivamente. É algo para você entender como funciona a palavra salvação e a interpretação dela no mundo natural. Quando nós vamos para o mundo espiritual, quando nós lançamos mão do conhecimento da palavra de Deus, nós analisamos já de uma outra forma, sempre tendo esse exemplo. Salvação quer dizer livrar o homem da condenação eterna. De que forma se livra o homem da condenação eterna? Através do próprio Deus. Somente o próprio Deus tem o poder de livrar o homem da condenação eterna. Vejamos alguns versos da palavra que podem nos ilustrar e nos ajudar a entender isso. Por exemplo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo de número 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Quem estava perdido? A humanidade estava perdida. A humanidade estava caída. A humanidade estava cometendo muitas atrocidades e pecados, sendo considerada separada, distanciada de Deus. Ou seja, aquele que está no pecado, aquele que comete injustiças, iniquidades, imoralidades, pecados, esse é tido como separado de Deus. Ele está distante de Deus. E a salvação vem para ligar aquele que estava perdido, aquele que estava separado, a Deus novamente. Agora é importante que você entenda que aquele que estava separado
diante de Deus, aquele que estava distante de Deus, aquele que está no pecado, aquele que comete a iniquidade, a corrupção, aquele que comete tantos delitos, ele tem uma condenação sobre ele. A palavra de Deus diz que o fruto do pecado é a morte. O fruto do pecado é a morte. Que morte que é essa? É a morte espiritual, é a separação do homem de Deus por toda a eternidade. Então é um homem distante. Só que a mesma palavra ela continua e diz assim: mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Então, embora o pecado leve o homem à separação, à distância de Deus, Deus quer que nós nos aproximemos dele e quer nos conceder um grande presente, a vida eterna, a salvação espiritual. Quer dizer que quando mesmo que nós morrermos, acabar o nosso tempo, findar a nossa missão na terra, nós partimos dessa para outra, ou seja, para o céu, através de Deus. Então nós estamos vendo duas coisas. Dentro da palavra de salvação, a interpretação no mundo secular, que quer dizer aquele que foi salvo de um delito, salvo de um perigo, salvo da morte. E nós estamos vendo aquele que é salvo de uma vida de morte eterna para uma vida eterna com Deus. Essa é a primeira diferença que nós vemos sobre a palavra salvação. Salvação é um dom gratuito de Deus. E agora, como nós alcançarmos a salvação? É o tema que nós vamos estar abordando no segundo bloco do nosso programa. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o momento de reflexão com o tema de hoje, salvação. Até já. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa de hoje, Momento de Reflexão, com o tema Salvação. Nosso primeiro bloco, nós falamos sobre o que significa salvação no mundo secular e o que significa salvação no mundo espiritual. Você pode também participar desse programa enviando sugestões, comentários, questionamentos através do Twitter que aparece na tela, ou assistir também pelo nosso site redervc.com.br ou acompanhar também o nosso programa pelo Twitter. Tema salvação, muito ouvido, talvez alguns de vocês já conheçam, talvez alguns de vocês tenham algumas dúvidas, mas muitas pessoas não conhecem o que é a salvação, ou talvez não dão o devido valor ao que significa salvação. Salvação é um dom gratuito de Deus. É uma oportunidade que o homem tem de ter a vida eterna. E aí, nós encerramos o nosso primeiro bloco perguntando: como o homem pode alcançar essa salvação? Ou alcançar a morada eterna com Deus? Ou alcançar o céu no findar da sua jornada, no findar da sua missão? E nós temos alguns trechos da palavra de Deus, né? Por exemplo, o que está registrado lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nos versículos 30 e 31, diz assim: então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Então agora nós começamos a entender. Deus colocou uma condição sine qua non para o homem ser salvo. Condição sine qua non, quer dizer que Deus não abre mão dessa condição. Você precisa entender que num determinado momento da história da humanidade, o homem, durante vários momentos, ele cometeu vários delitos trágicos,
várias injustiças, várias iniquidades, blasfêmias contra o próprio Deus, o homem, ele separou-se de Deus através das suas atitudes, do seu pecado. E durante muitos momentos da história da humanidade e da Bíblia Sagrada, nós vemos Deus enviando os seus profetas, a sua palavra, e as pessoas ouvindo, algumas obedecendo e outras não dando atenção e nem obedecendo a palavra de Deus. Mas num determinado momento, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 16, no versículo de número 33, diz assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando isso acontece? Quando acontece aquilo que está escrito na palavra de Deus, no capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Vencer, como nós vimos num verso, e esse vencer, que é alcançar a salvação, só obtemos por meio de Jesus Cristo. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho Jesus para vir à terra, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, pregou, ministrou a palavra, teve sentimentos iguais aos nossos, mas não pecou, teve a oportunidade de usurpar o seu poder, porque Ele mesmo na terra, Ele era Filho de Deus, e Ele não usurpou o seu poder, e num determinado momento, Ele cumpre a sua missão entregando a sua vida na cruz, uma morte de cruz, uma morte de humilhação. E quando Ele morre na cruz, o Pai, ao terceiro dia, o ressuscitou dos mortos e lhe concedeu todo o poder nos céus e na terra. E aí Ele colocou a condição sine qua non. Que condição é essa? Ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Isso é uma forma que Deus Pai de honrar o seu Filho, que não poupou a sua própria vida, que não usurpou daquilo que Ele tinha, do seu trono de glória, porque Ele estava no céu e veio habitar no meio de nós. Por isso, Deus colocou uma condição sine qua non. Ele não abre mão. E o próprio Jesus diz no capítulo 14, no verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, Jesus Cristo profetizou, Ele falou isso na terra e seu Pai o honrou, porque Jesus disse que Ele não falava dele, Ele falava tudo aquilo que o Pai, Deus Pai, assim determinava. Então, o homem tem uma condição. Que condição é essa? Talvez você não sabe. Então eu quero essa salvação, eu quero ter paz com Deus, eu quero ter confiança com Deus, eu quero ter aliança com Deus. Então a única forma de você fazer isso é através de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Não existe nenhum outro tipo de forma de o homem atingir a salvação se não for por meio de Jesus Cristo, aquele que deu a sua própria vida por amor a nós. A palavra do Senhor, então, naquele momento, naquele texto que nós lemos, como obterei a salvação? A palavra de Deus nos ensina que pelas nossas forças nós não fazemos isso, porque a salvação é um dom de Deus. Ela vem pela fé. Que fé é essa? Fé em crer em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo registrou lá em carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 9, aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer que no seu coração Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Quer dizer que eu tenho que crer no meu coração e declarar, confessar diante de Deus e diante dos homens que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Você não pode, você não tem força, você não tem como pagar aquilo que você cometeu de erros aqui e consertar a sua vida. Mas fique tranquilo, porque Jesus tem essa oportunidade concedida a você, através do sangue que Ele derramou já na cruz do Calvário. Basta que você tome posse disso. Você tem que tomar posse disso. Você tem que acreditar nisso e entregar a sua vida a Jesus. Aí sim
você pode alcançar a salvação, que também é algo de Deus para a sua vida e é o desejo de Deus para a sua vida. Enquanto você pensa um pouquinho nisso, momento de reflexão vai para mais um intervalo e já já nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão com o tema Salvação. Até já! Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, salvação. O tema de hoje, salvação. Você pode participar por meio do Twitter, que aparece na tela, enviando a sua sugestão, os seus questionamentos, né, e até sugerindo temas que nós possamos abordar em próximos programas. Você também pode acompanhar pela internet o nosso programa redervc.com.br ou acompanhar pelo nosso canal no Twitter. Nós queremos compartilhar com você um resumo daquilo que nós apresentamos no primeiro bloco. Falamos sobre salvação. Salvação, o que é salvação numa forma natural ou interpretada pelo próprio dicionário? É livrar uma pessoa ou salvar uma pessoa de uma prisão, de uma condenação ou de alguma coisa que pode lhe tirar, inclusive, a vida. E salvação também sob o prisma do mundo espiritual, do mundo de Deus, segundo a luz da palavra de Deus. Salvação é aquilo que nós não podemos alcançar, a vida eterna com Deus, mas nós podemos receber esta salvação por meio, é o que nós trabalhamos no segundo bloco do nosso programa, por meio somente de do Filho de Deus, Jesus Cristo. E para você entender um pouquinho mais o que é isso, né? Você ser salvo quer dizer você passar toda a sua vida, a tua eternidade, não é um momento da sua vida, muitos de nós têm percebido os últimos dias bem corrido, né? Passam muito rápido, as pessoas falam, não era assim, está passando muito rápido, verdadeiramente está passando rápido, mas nós estamos falando de uma proposta de você viver de bem com Deus por toda a eternidade. Uma vida e uma vida com abundância, uma vida e uma vida eterna. É nesse sentido. Por isso, alguns versos da palavra de Deus nos ajudam a compreender e a sentir a verdadeira essência da salvação. Quando nós vamos lá em carta a Efésios, no capítulo 2, nos versículos de 8 a 9, diz assim a palavra de Deus: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Algumas pessoas, algumas tidas como religiões, outras tidas como seitas, dizem que o homem ele tem que fazer as obras, se ele não fizer as obras, ele não será salvo. E a palavra de Deus diz que não, a salvação não vem pelas obras, a salvação vem por algo de Deus, pela graça. O que é a graça? É amor não merecido. Quer dizer, que Jesus deu a sua vida por nós, mesmo nós sendo pecadores, não merecendo isso. É um amor que transcende o nosso entendimento, chamado como amor ágape, que é o amor de Deus para as nossas vidas. Então, Deus concedeu isso e é pela graça, e a graça na fé. Eu creio nessa graça, eu creio no nome de Jesus, eu creio nesse Deus Todo-Poderoso que ressuscitou Jesus dos mortos e que pode ressuscitar eu também, pode ressuscitar a humanidade. Eu creio pela fé e é um dom gratuito de Deus. Mas muitas pessoas entendem que ela tem que fazer a obra. Não. Quando você entende, quando você tem fé, quando você entrega a sua vida a Deus, ao Senhor Jesus, você sente a obrigação de fazer as obras. Então as obras são importantes sim, elas devem ser feitas, né? O evangelista Tiago, ele no seu livro, ele relata sobre isso, né? Que é importante as obras, mas a salvação é pela fé. E muitos enganam
em alguns tipos de religiões ou filosofias que diz que a salvação vem por fazer a obra. Não, a palavra de Deus é bem claro, é um dom gratuito de Deus, está à disposição de todos, só que depende de crer, de entrega, de acreditar e entregar a sua vida perante esse Deus. Outros trechos da palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 5, versículo de número 24, diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Salvação significa você sair do quadro de morte e morte eterna para a vida e vida eterna. E quem te dá essa base? A palavra de Deus, que é o manual do ser humano, que é a revelação do próprio Deus para conosco. Velho e Novo Testamento, antes de Jesus e depois de Jesus Cristo. O amor de Deus manifestado pela palavra. E se eu creio, eu tomo posse. Eu saio das trevas para a maravilhosa luz. Eu saio da morte para a vida e vida com abundância, para a vida eterna. É isso que você precisa compreender. Onde você quer passar a eternidade? Céu ou inferno? Com Deus ou com o outro? Com vida abençoada ou com uma vida amaldiçoada? É uma escolha. Salvação é questão de uma decisão e de uma escolha. E quando nós tomamos essa decisão, essa escolha, o que acontece na nossa vida? Mudança. Nós saímos de uma vida de inércia, de uma vida de dúvida, de uma vida medíocre, vamos dizer assim, mediana, para uma vida abençoada. Abençoada por quem? Só por aquele que pode abençoar, por Deus. Por quem? Só aquele que pode salvar, Jesus. Por isso, Salmo 37, verso de número 5, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu quero orar com você, para que você venha ser tocado pelo Espírito Santo, para que você possa entregar a sua vida a esse Deus e desfrutar daquilo que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem chegou no coração do homem, que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam lá na eternidade. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por esta oportunidade e eu quero, Senhor, orar pela vida desses que estão aqui conosco, compartilhando esse programa, para que o Senhor venha tocar no coração, na alma, no espírito, e venha despertá-los através do Teu Espírito Santo, trazendo, Senhor, a memória deles, Senhor, aquilo que é o pecado, convencendo eles do pecado, da justiça e do juízo, para que eles possam entender que só há uma forma do homem desfrutar do melhor de Deus e da vida eterna, que é entregando a sua vida a Jesus. Que Jesus possa adentrar nesses corações, transformando essas vidas, estas famílias, estas instituições, estas cidades, esta sociedade e esta nação. Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida destas pessoas, da nação brasileira, do povo brasileiro. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado por você estar conosco em mais um programa Momento de Reflexão. Que Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo Momento de Reflexão.